Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Lima, sou jornalista do campus do CEDG do IFCE. E hoje estamos realizando mais uma entrevista aqui em homenagem ao Dia do Físico. A realização das entrevistas é uma parceria entre o IFCE e instituições parceiras de todo o Brasil. E vamos agora conversar com o professor do Instituto Federal do Amazonas, professor Márcio Andrei Souza. Vamos conversar com ele um pouquinho, conhecê-lo um pouco, saber um pouco da carreira, da sua atividade docente de pesquisa também. Vou fazer uma breve apresentação aqui do professor Márcio. O professor Márcio Andrei tem bacharelado em Física pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado pela mesma universidade também em 2003, doutorado em Física pela Universidade Federal de São Carlos, no ano de 2012. Mestrado e doutorado, ambos na área de Física da Matéria Condensada, tendo como objetivo o estudo das propriedades magnéticas da matéria utilizando o formalismo matemático da mecânica estatística, aliado a métodos numéricos computacionais. Atualmente, o professor Márcio é docente do curso de Física, por dedicação exclusiva, como já mencionei, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, onde assumiu as coordenações do curso de licenciatura em Física, período em que o curso passou pelo processo de reconhecimento, obtendo nota 4 do MEC. Professor do mestrado nacional profissional em ensino de Física e coordenador de programas governamentais de apoio à docência como PIBID, Prodociência e Residência Pedagógica. Na docência, ele atua no curso de licenciatura em Física e assumiu as disciplinas ofertadas na matriz curricular, faz orientação de alunos, tanto em projetos de pesquisa, quanto em trabalhos de conclusão de curso. Desenvolve trabalhos na área do ensino da física, o uso de tecnologia e metodologias ativas, e coordena um projeto de extensão denominado Física Itinerante, que tem por objetivo levar experimentos de física para as escolas da rede pública de ensino. Participou da comissão que elaborou o PPC do curso de licenciatura Intercultural Indígena em Física e licenciatura em Física na modalidade EAD. Na Pró-Reitoria de Ensino, exerceu o cargo de coordenador geral de formação docente, onde trabalhou na atualização dos PPCs dos cursos de licenciatura e elaboração de políticas para a formação docente na instituição. E atualmente está na função de procurador educacional do Instituto Federal do Amazonas. Professor Márcio, é um prazer conversar com o senhor, seja bem-vindo. Olá, Anderson, bom dia a todos que estão vendo essa nossa entrevista aí. Agradeço ao professor Nunes também pelo convite para participar dessa entrevista aí. E estamos aqui para atendê-los, a trazer um pouco da nossa experiência, né? Para fortalecer, dar um pouco de ânimo mais no pessoal aí, que essa é uma área que exige muito da gente, né? E é bom ter uma visão ampla para o aluno se sentir mais motivado na profissão, a conclusão do curso, a exercer sua profissão de maneira mais clara, assim, mais esclarecida, né? Então, estamos aí para atendê-los. Ok. Bom, professor, então, iniciando aqui o nosso bate-papo, nossa conversa, a gente começa aqui perguntando ao senhor, pedindo que o senhor nos fale um pouco a respeito de sua trajetória de formação. Eu fiz há poucos instantes aqui sua breve apresentação aqui, mas aí eu gostaria que o senhor nos contasse ainda mais detalhes, como foi sua trajetória de formação, desde a graduação até o doutorado, quais são os seus destaques aí? Certo. Bom, eu entrei na instituição em 1996, né, na UFAM, Universidade Federal do Amazonas. E até a saída do doutorado, em 2012, foram 16 anos aí, né? 16 anos de algum sacrifício, né? Algum sacrifício, porque apesar do esforço que a gente sabe que tem, né, nas disciplinas de física, matemática,
mas também tem os momentos agradáveis, né? Os momentos de convivência com a turma. E uma coisa interessante que eu pude vivenciar, né? É que a nossa turma, ela formou um grupo de estudo, né? Esse grupo de estudo favoreceu a gente a vencer as listas de exercício, né? As provas, a gente se juntava. Naquela época tinha uma dificuldade a mais que hoje não tem, por exemplo, que era o acesso aos livros. Então, você ia na biblioteca, a quantidade de livros disponíveis eram poucos livros, né? Então, quando um aluno emprestava, aí os outros ficavam sem livro. Então, por sorte, os alunos faziam esse compartilhamento de livros, então tinha essa dificuldade. E hoje a gente não tem mais tanto isso. Com o advento da internet, a gente tem os livros aí digitais, né? Online, que você pode comprar. Tem as apostilas também. Muitos professores, preparando a sua aula, prepararam já apostilas e deixaram disponibilizados para o público, né, na internet. Então, isso favoreceu muito hoje o estudo, né? Você tem uma gama assim, de ofertas, né, disponíveis para o seu estudo, favorecendo mais assim o estudo, que é uma das coisas que eu focava muito durante a minha formação, era o aprendizado teórico mesmo do conteúdo. Então, para isso acontecer, eu precisava ler mais de um livro, porque nem sempre o livro é como o Anderson colocou aí, fica uma coisa muito seca você ler, né? Por exemplo, a descrição acadêmica e tal, fica muito seco, mas na hora que você passa a ter acesso a um outro conteúdo, você amplia, porque o outro autor, ele tem uma outra visão, né? Então, você lendo o conteúdo através de diferentes visões, você amplia mais a compreensão. Então, eu focava muito nisso, não só nessa questão de exercício, né? Mas também na compreensão teórica. E isso leva tempo, isso exige dedicação, exige concentração. Hoje em dia, é muito difícil, às vezes, você estar concentrado, porque você tem celular, tem as redes sociais, que toda hora estão te tirando a atenção, não é? Então, naquela época, e até hoje eu faço isso, né? Eu me desligo quando eu estou estudando, por exemplo, preparando aula para as minhas disciplinas, eu procuro me desligar um pouco e me concentrar, porque é fundamental ter a concentração, ter um tempo de dedicação para o estudo teórico. E, às vezes, você pode pensar que não, mas isso foi muito importante depois, para mim, lá no mestrado e no doutorado. Porque é como um engenheiro construindo um prédio, né? Quando você preenche o alicerce de maneira mais sólida, mais firme, então você consegue ter um prédio, os outros graus do prédio, os outros andares, eles são construídos de maneira mais sólida, né? E isso favoreceu muito. Então, quando eu entrei no mestrado, para ampliar mais o meu conhecimento, né? Isso favoreceu essa dedicação que eu tive ao longo da graduação. Bom, a gente sabe que a física ela é difícil, mas não é difícil apenas para nós, ela é difícil para todos, assim, até para o Einstein. Você pega, ele dedicou a vida dele, uma boa parte da vida dele, para entender o espaço e o tempo.
ele não entendeu assim da noite para o dia. Ele exigiu uma intensa dedicação. O Newton, para descrever a gravitação universal, também teve um período grande da vida dele dedicado apenas a esse assunto. Então, não se sinta um privilegiado, né? É assim que eu falo com meus alunos, né? Não se sinta um privilegiado de que a física é difícil apenas para você. Ela é difícil para todos. Por quê? Porque ela vai trabalhar com a nossa compreensão do universo, não é? Do nosso meio, da natureza, né? E a gente entra no curso com uma visão, uma estrutura mental para compreender, que compreende, né? Uma estrutura mental que compreende esse meio ambiente, esse mundo físico nosso. Mas da feito que você começa a receber novas informações, então existe um trabalho de ampliação dessa compreensão. E essa ampliação, ela exige trabalho, né? Ela exige um trabalho, um esforço. A nossa mente, ela não amplia de maneira gratuita, né? Ela exige um trabalho, um trabalho assim de esforço mental mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente não é um gênio assim para que a coisa encaixe na nossa memória assim do dia para a noite. Então eu vejo muitos alunos assim, às vezes não explorar muito o assunto, né? E isso acaba atrapalhando. Então, se você é um aluno com uma certa disciplina, com uma certa dedicação, né, que procura ter um apoio acadêmico, tanto de alunos e professores, com certeza você vai ter um sucesso na sua formação e terá uma aprendizagem muito melhor. Bom, isso foi o que eu passei, né, ao longo desses anos, aí, 16 anos dentro de uma universidade, e que foram fatores importantes para mim. É claro que eu poderia ter me dedicado um pouco mais, né? Mas é aquela questão, a gente tem nossas dificuldades, né? A gente não está num mundo perfeito de dedicação, né? Então a gente tem, às vezes, as dificuldades. Eu precisei trabalhar uma época. Depois já veio o advento das bolsas que o governo fornece, né? Como eu fiz parte do PET, Programa Especial de Treinamento, né? Depois eu entrei no mestrado já com uma bolsa e o doutorado também. Então isso favoreceu um pouco mais a minha dedicação e empenho. Mas é isso, pessoal. Essa um pouco dessa trajetória aí, né? Principalmente nessa experiência com o estudo, né? Que por vezes o aluno pode estar passando aí, né? Ok, professor. Bom, dando continuidade aqui à nossa conversa, a nossa próxima pergunta diz respeito à sua trajetória de pesquisa. Como é a sua linha de pesquisa? Como funciona? O objeto de estudo? Como é que o senhor pode aí nos explicar, nos caracterizar? Ok. Bom, o contato com a minha linha de pesquisa, ela começou desde a graduação, que eu gostava muito de eletromagnetismo. Estudar as propriedades magnéticas, né? E quando apareceu o mestrado, uma das linhas que o mestrado fornecia era exatamente a investigação das propriedades da matéria, né? Matéria condensada, que a gente chama, né? Propriedade de condutividade, de propriedades magnéticas, elétricas. Então eu me interessei muito e
dentro dessa linha, tinha um professor até aí do Ceará, não, de Pernambuco, que é o Ricardo. O professor Ricardo, ele chegou na instituição, né, na UFAM, com uma formação acadêmica muito boa, né, já tinha ido para a Universidade de Brasília, já tinha um bom contato com pesquisadores do mundo inteiro, né? Um excelente profissional mesmo. É claro que as outras linhas também tinham, né? Tinha um professor Abraão, tinha um professor Idenberg, mas essa linha do Ricardo me interessou por quê? Porque envolvia a mecânica estatística. E eu, ingenuamente, me interessei, me empolguei, porque era muita conta e eu me amarrava, assim, desde do ensino médio, eu me amarrava em conta. Assim, eu achava muito interessante como é que os números podem descrever a natureza, um fenômeno natural, né? E a partir dali você conhecer e até fazer previsões, né? Então eu me empolgava muito com conta, com muita conta. Me empolgava, não quer dizer que eu sei fazer também, eu sou um expert nisso, né? Porque eu entrei nessa linha de pesquisa e tomei muito couro, assim, muito couro para aprender alguma coisa, né? E levou tempo, porque é como eu falei para vocês, a dedicação tem que ser a mais integral possível, né? E para ter uma boa compreensão levou um tempo. Então eu entrei nessa linha da matéria condensada, mais dentro da área da mecânica estatística, para entender um pouco as propriedades magnéticas. Né? Então a gente fez essa pesquisa aí e isso foi estendido ao doutorado. Bom, dentro dessa área da mecânica estatística, a gente analisou modelos de spins. O spin é a menor propriedade, propriedade, né, que a gente tem da matéria que interage com o magnetismo, com as propriedades macroscópicas assim da matéria, né? Então a nossa dedicação foi trabalhar com modelos de spins para tratar do magnetismo. No mestrado, eu trabalhei com uma técnica chamada de campo médio, uma técnica mais direta, né, que ela faz uma média sobre a interação dos elétrons, né, do spin do elétron com toda a rede cristalina. Já no doutorado, eu já ampliei para uma técnica mais poderosa, que consiste numa técnica do operador diferencial. Uma técnica que exige muito mais cálculo, porque ela pega mais interação, ela não trabalha essa questão do campo médio, né? Ela já é deixada um pouco mais de lado, então você trabalha com mais interação, e aí os seus resultados passam a ser mais precisos, né? Principalmente na questão de alguns fenômenos, né? Então, eles aparecem ali no campo, no operador diferencial, porque eles é uma técnica mais precisa. E aí, foi necessário desenvolver todo um trabalho computacional para se desenvolver o cálculo, porque quando a gente ampliou o sistema, o processo matemático, a equação matemática ficou muito extensa. Então, eu precisei de um programa, que é o Maple. Indico para vocês utilizarem esse programa, muito bom mesmo. Então, o Maple fez o trabalho do trabalho de montagem da equação matemática que descreveu o sistema. Deu aí 10.000 linhas só da equação matemática, e depois eu joguei essa equação para o Fortran.
E o Fortran fez o trabalho de cálculo, trabalho numérico, né, para achar as raízes da equação. Levava tempo, na época, a instituição, né, com o professor Denilson, ele implantou uma central de rede de computadores, né, interligados. Então, foi muito bom, porque eu comecei a utilizar isso aí, o cluster de computadores, e precisou, porque o cálculo era muito pesado. Então, a gente usou o Fortran para obter os resultados. E daí surgiram alguns trabalhos acadêmicos, né? Trabalhos como foram publicados, né, na Jornal de Magnetismo, no Física A, e foi muito bom, muito interessante, uma experiência muito boa, né? E exigiu, assim, uma série de quebrar algumas barreiras, né? A sorte que tive colegas aí, professores, colegas, que já estavam trazendo, né, lá de São Carlos, trazendo algumas inovações, como, por exemplo, o cluster de computadores, a utilização do Maple de maneira mais eficiente, né, mais ampla, porque você tem um programa, mas você precisa ter uma otimização do programa, saber toda a capacidade do programa. Então, eu fui, de certa forma, favorecido com isso, né, favorecido com toda essa inovação que estava acontecendo lá na UFAM na época. Então, é isso. Certo, ok. Bom, professor, a próxima pergunta aqui está relacionada à sua atividade docente. Então, nós gostaríamos de saber como é a sua atividade aí no dia a dia do Instituto, o seu relacionamento aí com os alunos. Como é que o senhor pode nos descrever aí? Ok. Bom, durante o início do doutorado, né, eu prestei o concurso para o IFAM e passei e comecei a trabalhar lá paralelo ao doutorado, né? Então, no início, eu tive que me dedicar um pouco mais ao doutorado, mas depois, porque eu continuei dando aula, né? Bom, mas depois, quando eu mergulhei mesmo nesse mundo da licenciatura, né? Porque o curso que abriu lá no IFAM foi de licenciatura em Física, né? E eu me deparei com a realidade do ensino de Física. Então, eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque eu comparei muito com a minha formação. Então, o que não foi legal na minha formação, então eu trabalhei um pouco isso, o que não foi legal, e procurei trabalhar isso com os alunos no curso de licenciatura em Física, principalmente porque eles iam ser professores, né? São professores hoje. E uma das coisas que eu pude perceber é que a questão experimental, a questão do trabalho prático, ela é fundamental para se compreender um fenômeno físico. Então, você está estudando, por exemplo, leis de Newton, né? Então, fica uma coisa muito maçante ficar só no livro, fazendo cálculo. Então, você precisa ter uma prática, um laboratório, para aplicar aquele conteúdo. Pode ser um laboratório físico mesmo, com você lá, com as polias, com os carrinhos, plano inclinado, aquela coisa toda, ou pode ser através de simulação também. Eu comecei a entrar em contato com ambientes de simulação. A gente tem aí o PhET, né? PhET, PhET, que é da Universidade do Colorado, que disponibiliza uma série de simulações. E o que eu acho interessante no PhET
é que o ambiente lá, ele é como se você estivesse dentro de um laboratório. Não é simplesmente uma simulação em Java, aquela simulação seca que você tem com os botõezinhos lá e o sistema rodando, né? Então, ele te apresenta um ambiente como se fosse um laboratório. Aí você pode pegar lá os instrumentos de medição, você pode montar os equipamentos, por exemplo, sistema massa-mola, você pode pegar o objeto, colocar na mola e tal. Tem o Easy Java Simulation, que é de um pesquisador lá também lá da Espanha, né? Inclusive, uma época eu ia fazer uma interação, eu ia para lá, para a Espanha com ele, para fazer um treinamento, uma espécie de treinamento lá por um período, né? Mas não deu certo. E que é um outro ambiente também, onde o Easy Java Simulation, ele é muito interessante, por quê? Porque ele é um Java que foi criado para os profissionais da área de física. Então, você não precisa ter aquele trabalho de digitar código. Quando você está criando uma simulação, você tem todo um complexo de códigos que você tem que digitar para que o objeto execute aquele movimento. Então, esse programa ele é interessante, por quê? Porque você pode... ele já está apropriado para a física. Então, você tem as janelinhas com os objetos que você pode descrever, o local para colocar as equações matemáticas. Então, essa experiência, né, com prática, ela é muito importante. Então, eu procurei trabalhar isso com os alunos, né? Foi um período em que eu tive que pensar, né, assim, na minha carreira acadêmica após o doutorado. Por quê? Porque eu tinha duas linhas. Ou eu me dedicava integral à carreira acadêmica, assim, à pesquisa, me isolava e me dedicava mais à pesquisa, porque exige, né, tudo isso. Ou eu me dedicava ao curso, né, ao IFAM, a todo aquele desafio. Então, eu comecei a me envolver com os alunos, com um curso de licenciatura, gostei muito, e hoje o meu trabalho tem muita coisa que eu carrego da minha formação acadêmica, como, por exemplo, um conhecimento mais avançado em mecânica quântica, em eletromagnetismo, mecânica clássica, em física computacional, e eu procuro aplicar isso no curso, de maneira que os alunos possam ter uma formação mais completa e também que possa, de alguma maneira, favorecer o ensino. Então, por exemplo, uma das coisas, né, a gente começou a desenvolver trabalho com os alunos e viu a necessidade de apresentar aqueles trabalhos. Então, a gente criou, assim como vocês estão hoje aqui com essa 4ª jornada da física, né, em comemoração ao Dia do Físico, eu criei também lá no curso de licenciatura, eu acho que foi em 2010, eu acho, 2011, por aí, o Dia do Físico também lá no curso. Porque a gente estava lá, eu estava pensando num evento para a área de física, e um aluno disse, olha, professor, em maio tem o Dia do Físico, né? E aí, tá aí, ó, vamos então trabalhar o Dia do Físico aqui na instituição. E de lá para cá, a gente vem trabalhando isso. Depois eu saí da frente dessa programação, hoje está mais a cargo da coordenação do curso. E também daí surgiu também a necessidade de um projeto de extensão.
esse projeto de extensão, então a gente teve o projeto do Dia do Físico, que é para apresentar os trabalhos dentro da instituição, né, desenvolvido pelos alunos. Mas tem um projeto de extensão, que é o Física Itinerante. Eu tenho até uma página no Facebook, onde eu coloco o registro de tudo que a gente tem feito pelo Física Itinerante, né? Tanto no Dia do Físico, quanto as ações nas escolas, né? Então, esse projeto, o objetivo dele é levar todo esse trabalho que os alunos têm desenvolvido para as escolas públicas aqui da região de Manaus. Trabalhos tanto na parte experimental, quanto na parte do uso de simulação, uso de vídeos, então todas as TICs, né? Tecnologias da Informação e Comunicação, para os alunos poderem ver essa nova maneira de aprender. O que é interessante é que isso aí surgiu exatamente no período em que a internet estava se propagando, assim, estava se ampliando, né, com 4G, 3G, 4G, o advento dos smartphones, não é? O que possibilitou muito essa divulgação científica. Porque você tem agora um aparelho individual mais acessível que possibilita a divulgação científica. Então, eu encaixei também esse momento que a gente estava vivendo nesse projeto do Física Itinerante. Então, a gente criou a página no Facebook, possibilitou também a divulgação mais ampla dos nossos trabalhos, né, junto com os alunos. Então, nosso trabalho junto com os alunos tem sido feito dentro dessa linha, uma linha que possibilita um ensino, um aprendizado mais eficiente. E de uns tempos, há uns 5 anos para cá, eu procurei me dedicar muito com o ensino híbrido. Quando eu entrei em contato com o Google Sala de Aula, então eu comecei a testar o uso dessa ferramenta. E isso há uns 3 anos antes da pandemia. Então, foi uma outra etapa na minha formação, na minha carreira, né, junto com os alunos no curso de licenciatura. Foi esse trabalho de inserção no ambiente online, né, no ambiente desses ambientes de aprendizagem virtual. Então, eu trabalhei com eles, comecei eu não tinha uma formação nisso. Então, eu comecei a fazer testes, comecei a ver como é que era a inserção de alunos dentro da sala de aula, ver como era que eu podia trabalhar com esses alunos, utilizando essas ferramentas, entrega de listas de exercícios, entrega de provas, né, através desse ambiente virtual. Então, a coisa começou a crescer, eu comecei a trabalhar melhor as minhas salas de aula, dentro do Google Classroom, e quando veio o advento e comecei também a capacitar os professores dentro do Instituto. Então, já quando foi o advento da pandemia, alguns professores já tinham uma capacitação razoável em cima desse ambiente, o que favoreceu com que o Instituto Federal não parasse. A gente parou durante um tempo ali de 1 mês, talvez, mas depois teve uma capacitação mais ampla com os professores para a utilização dos ambientes virtuais. Então, o ambiente, o ensino híbrido tem sido hoje o meu foco de atuação. Como trabalhar o ensino dessa maneira, né? De maneira que o aluno possa
ter uma parte feita em sala de aula e outra parte também na casa dele, porque a casa dele tem que ser uma extensão da sala de aula. Então, hoje é essa minha dedicação, essa minha prática de ensino dentro do curso de física, né? E nisso a gente vai fazendo a pesquisa dentro dessa área de ensino. Uma área que se desenvolve muito, né? Que tem aí um campo muito amplo ainda de pesquisa, e pesquisa mais acessível assim para alunos e professores, né? A pesquisa, lembrando, ela não precisa se dar apenas em ambientes altamente tecnológicos dentro de uma universidade, né? A pesquisa ela pode acontecer dentro da sala de aula, com um professor explorando as ferramentas de ensino que ele tem para com os alunos. Então, isso aí pode ser um campo de pesquisa também, tá? Porque, às vezes, a pessoa pode ter na cabeça que a pesquisa é só em mecânica quântica, em física de partículas, etc., alguma astronomia, né? E a pesquisa, ela pode se dar ali na sala de aula também, junto com os alunos, procurando agregar ferramentas mais adequadas ali para o seu dia a dia. Por exemplo, trabalhando com a realidade dos alunos. Né, eu estava conversando aqui com o professor Nunes, que, por exemplo, eu criei o curso de licenciatura em Física Intercultural Indígena. Então, a gente teve um momento de interação com eles. E eu achei muito interessante. O curso ele terminou, né, só com uma turma por conta do alto investimento que precisa ser feito, porque ele o curso era dado em São Gabriel da Cachoeira, né, um local muito isolado aqui no Amazonas. Então precisava de um recurso financeiro muito alto. E ele foi paralisado. Mas a interação foi muito interessante. Como você ensinar, por exemplo, astronomia para os índios. Então você precisa ter o conhecimento prévio daquela cultura, o que eles conhecem de astronomia. E a partir daquele conhecimento prévio, começar então a trabalhar o conteúdo de astronomia. O conhecimento prévio é muito importante para essa transição do conhecimento popular, né, para o conhecimento acadêmico também. Então é isso. Pronto. Então, para terminar aqui o nosso bate-papo aqui, a gente pede que o senhor deixe uma mensagem para os alunos que estão ingressando na área de física e que tenham algumas dúvidas em relação a que área seguir, que pesquisa desenvolver. Às vezes eu passo por alguns alunos, e então gostaríamos de ouvir a sua mensagem, assim, dicas, né, para esses alunos que têm essas dúvidas. Bom, os alunos que estão participando aí, então, dessa jornada da física, né, comemorando esse grande dia que é o Dia do Físico, eu digo o seguinte, que apesar da situação atual do nosso país, que às vezes desmotiva, né, causa um desânimo para as pessoas, mas podem ter certeza que o que move o país, o que move o mundo é o avanço da ciência. E cada vez mais nós temos outras necessidades que exigem profissionais qualificados. Então, por exemplo, a inserção cada vez maior da ciência dentro da sala de aula. Você vê hoje pessoas discutindo terra plana, né? Tudo bem, a pessoa tem o direito de
de acreditar no que ela quer. Mas existe uma questão aí acadêmica que é a metodologia científica, né? Aí existe a questão aí da comprovação daquilo que se está falando. A pessoa pode ter uma hipótese na cabeça, mas cadê a comprovação daquilo? Então, essa cultura científica, ela tem que nascer na sala de aula, com o professor trabalhando o aluno a questionar o mundo em que ele vive. Tudo bem que a pessoa acredite em tudo que ela quiser, né? Mas se ela tiver uma cultura acadêmica, uma cultura científica, ela, com o passar do tempo, ela mesma vai poder separar o joio do trigo. Então, a gente precisa ter profissionais mais bem preparados, né? Cada vez melhor preparados, assim, para que a gente tenha uma formação melhor dos nossos alunos. Isso na área da licenciatura. O professor de física, ele também é um pesquisador. O que eu percebi, e que tinha uma cultura anterior de que professor não fazia ciência. Ele apenas era um divulgador, utilizava apenas a fala assim para falar de ciência. Mas ele é um dos principais atores dessa inserção da cultura científica, né, numa sociedade. Então, é necessário ter essa formação e, com certeza, o Brasil e o mundo inteiro, ele está precisando desses profissionais. Então, se você tem uma formação, se você tem uma boa formação e pode não estar assim, vislumbrando assim, uma carreira para você, pode ter certeza que você será um profissional que será muito disputado. A gente vê aqui, por exemplo, no Instituto Federal, que uma das grandes uma das dificuldades que nós temos com os nossos alunos é que quando eles chegam no sétimo período, sexto período, sétimo, e que esses alunos, por ter uma formação diferenciada, já agregando tecnologia, recursos de laboratório, novas metodologias, esses alunos já são puxados para o mercado de trabalho. E aí alguns deles já não têm mais tanto tempo assim para desenvolver o TCC, finalizar as disciplinas, né, por conta desse envolvimento de trabalho. E muitos alunos nossos já têm passado em concurso por conta da formação, da sua dedicação. Então, é uma área assim que tem dado muito retorno assim, profissional, que a gente tem observado aqui. E com certeza aí também no Ceará é do mesmo jeito. Porque o bom profissional, ele sempre é valorizado. E na área científica também, você tem uma necessidade cada vez maior de um conhecimento científico avançado. Vejam só o que está acontecendo no Brasil, né? Você tem a discussão do 5G, que vai exigir antenas mais avançadas, então conhecimento de eletromagnetismo também mais avançado. Você tem o advento aí do carro elétrico,
que precisa ter um conhecimento. Imagina um mecânico, como é que ele vai lidar com esse carro elétrico? Você não tem mais combustão interna, né? Então, hoje as viagens espaciais, tecnologias mais avançadas aí, até mesmo ambientes computacionais, né, de programação. Uma das coisas também que eu estou trabalhando junto com os alunos é o pensamento computacional, que também uma coisa que eu carrego do doutorado, que foi um trabalho intenso na área de programação. Então, essa questão do pensamento computacional é outra coisa também muito importante que vocês podem aplicar no ambiente acadêmico para resolver as situações aí de física, mas também pode aplicar na área do ensino de física ou também desenvolver aplicativos para auxiliar na formação dos alunos. Então, essa exigência tecnológica, essa necessidade, né, tecnológica, ela precisa ter o profissional capacitado para gerenciar a tecnologia e também desenvolver cada vez mais a tecnologia. Então, vejam que o campo de atuação de um profissional de física, tanto na área de ensino quanto na área teórica, assim quanto na área mesmo física aplicada, né? Física que chama física básica, né? Ela está crescendo muito. A gente tem um computador quântico aí que já está sendo desenvolvido, que vai precisar de uma visão mais ampla do trabalho de cálculo, né? O trabalho do processo matemático, né? Dentro do processador, que agora vai ser por spins, do estado de spin, né? E aí vai ser uma nova forma de programação. E tem também, pessoal, a interação com outras instituições, né? A carreira acadêmica, você tem a possibilidade de fazer mestrado, doutorado, tanto aqui no Brasil quanto fora. Eu tive algumas propostas uma foi para trabalhar no curso de meteorologia lá no INPE, uma outra para trabalhar um curso na Espanha. Então, vocês têm um leque de opções muito grande. Basta vocês interagirem com todo o conjunto acadêmico da instituição, as pró-reitorias, né, de extensão, de ensino, de pesquisa, os seus professores, né? Isso tudo vai favorecer para vocês uma formação acadêmica e uma atuação profissional muito mais brilhante. Só depende de vocês, tá? Não se iludam não se envolvam assim também com a situação atual. Foquem na formação, foquem na sua capacitação cada vez maior. O que você puder aprender, aprenda, que isso vai ser útil um dia para você. Então, se você puder aprender programação desde já, né? Programação em Python, tem uma questão, um problema aí na transição da programação, que é você entender como é que se faz programação. Então, isso aí, hoje, existe um aplicativo que é o Scratch. O Scratch, ele trabalha computação, algoritmo
de maneira lúdica, onde você faz um bonequinho lá a executar diferentes movimentos, né? Usando a lógica da programação. E depois você pode passar para o Python. O Python hoje é um ambiente de programação muito bom, porque ele pode estar associado a objetos também. É claro que tem o Fortran, que é o Fortran, ele ainda é muito utilizado, mas o Fortran é muito específico para cálculo, né? Então, eu vejo que essa área de programação ela é também uma necessidade. Inclusive, isso é uma das coisas que eu já coloquei para o departamento aqui de física, na implantação dessa disciplina, pensamento computacional, dentro do curso, né? Que é uma necessidade que está aparecendo aí no mercado. Então, eu acho que o que é necessário é a gente se capacitar cada vez mais, não ficar dependendo só do que o curso ele tem na sua grade, só do que o professor fala em sala de aula. Procurem ser autodidatas, né? Procurem ser autodidatas e independentes, que com certeza isso daí trará bons resultados para você. Pode ser na sua área ou pode ser numa outra área que porventura o destino, né, possa colocar na sua vida. De repente você pode ser um programador, né, um desenvolvedor de aplicativos, ou sei lá, a física ela é muito ampla, pessoal. O que eu pude perceber isso. Ela é muito ampla pelas ferramentas que nós utilizamos, tanto matemática, estatística, computação, né? A própria física em si. Você tem um leque de opções muito grande. E aí, conforme a sua dedicação, o seu empenho, você pode fazer uma especialização numa área, um mestrado, um doutorado, né? Seguindo aí a carreira que o mundo está colocando. Você tem que estar aberto, prestando atenção no que está acontecendo no mundo ao seu redor, para você trilhar, né, o seu caminho profissional. Mas se você se dedicar, com certeza terá um sucesso na sua área. Que a área científica, a área tecnológica, ela está precisando muito de pessoas capacitadas. Tá? É uma observação que eu tenho hoje que com o advento aí das tecnologias, do smartphone, da internet, isso aí se ampliou muito, né? Então é isso que eu posso falar para vocês aí, essa mensagem de motivação aí, e que possa ser útil para os senhores. Ok, professor. Então, a gente encerra esse nosso momento aqui de diálogo, de conversa, agradecendo a sua participação, agradecendo as suas dicas valiosíssimas aí para os nossos alunos, para todos aqueles que vão ingressar na área de física, e agradecemos, portanto, a sua colaboração, e até um próximo encontro aí, nas entrevistas em homenagem ao Dia do Físico. Obrigado, Anderson. Obrigado ao professor Nunes aí que me convidou. Agradeço pela participação nesse evento aí também.